Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. E hoje temos um tema muito especial e um pouco preocupante também. Com o preço do café subindo tanto, será que vai ficar mais difícil tomar o nosso cafezinho de todo dia? Será que no ritmo que as coisas vão, vamos até precisar mudar o nome do nosso canal? Para entender melhor o que está acontecendo e quais fatores estão por trás desse aumento, temos a honra de receber o professor Julierme Tonin, ele que é economista, especialista em gestão de risco na comercialização de commodities e membro do programa de pós-graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá. Professor, seja muito bem-vindo ao Café com Economia. Olá, Laís. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho sobre o setor rural no Brasil. Bom, professor, então, para começarmos, quais são os principais fatores que explicam o aumento do preço do café nos últimos anos? Tá, eu fiz uma breve apresentação. O meu foco aqui é uma análise mais de longo prazo, né? O café ele é uma commodity reconhecida pelos ciclos, diferentes ciclos econômicos, né? Ciclos sazonais relacionados à safra entre safra, ciclos plurianuais relacionados ao plantio do café e a dinâmica dos estoques é bastante peculiar. Diferente de outras commodities, a questão dos estoques afeta muito o preço, né? E todos esses fatores estão contribuindo para a alta dos preços. Então, o primeiro slide, ele traz a variável de produção, né? Então, nós temos aqui os dados do USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eles têm um tal de PSD, Production, Supply and Demand, né? E aí você tem acompanhamento de safra de todos os países. Nós temos dois tipos de café, né? O café robusto ou conilon e o café arábica, que é bastante conhecido entre nós. Em ambos os casos, nós tivemos quebras de safras recentes, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o café robusta, o principal produtor é o Vietnã, né? E eles tiveram agora recentemente, nessa última safra, uma quebra de safra, né? Eles produziam na casa de 30 milhões, caíram para 27, já dá uma diferença nos estoques, né? Então você pode ver ali, eu marquei do lado esquerdo da tela, né? Em laranja ali uma queda. Então essa queda é principalmente proporcionada pela quebra de safra do principal produtor, que é o Vietnã. O Brasil vem logo abaixo, né? Isso falando de café robusta, né? Ele é bastante utilizado. É um café de menor preço, né? A qualidade é um pouquinho diferente, mas ele é utilizado para fazer os blends. De muito do café consumido no mundo tem sempre um pouquinho de robusta aí misturado, né? E aí o café que é mais produzido no mundo e mais conhecido e saboreado aí, que é o café arábica, né? A gente pode ver uma queda mais expressiva, principalmente a partir de 2021. Vocês podem ver que parece um serrotinho, né? O gráfico. Esse formato deve ser o ciclo de bianualidade do café. Um ano a planta tem uma safra cheia, isso estressa a planta, no ano subsequente a safra é menor. Mesmo adubando, mesmo o clima colaborando, vai ser menor a safra, porque é uma questão biológica, é da própria planta, né? E aí a produção mundial acompanha muito o que acontece no Brasil, né? E aí eu deixei marcado no lado direito ali da tela, em verde mundial, mas vocês podem ver que a queda mundial é basicamente o espelhamento da quebra no Brasil, né? E aí a Colômbia, que é a grande conhecida pela qualidade do café, ela tem uma safra tipo, praticamente estável ao longo dos últimos 50 anos. A Colômbia fica sempre naquele patamar, né? O que está levando a produção mundial, né, nessa trajetória ascendente aí é basicamente o Brasil. Então, assim, nós tivemos uma quebra de safra bastante severa é, na safra 2021, né? Que foi uma geada que aconteceu. Aqui é uma foto
do meu, do meu álbum de fotos aí, né, de produtores rurais lá da região. Então, em 20 de 7 de 21, né, nós tivemos aqui em 75 a geada negra, que ficou conhecida, né? Salvo as proporções, né, foi um marco histórico no café sul de Minas e Cerrado Mineiro, né? Então, sul de Minas e Cerrado Mineiro são duas regiões, né, assim como Mogiana, assim como a região do Espírito Santo e tal, que são produtoras de café, né? Então, são duas regiões bastante conhecidas, e aí, regiões de altitude, né, uma frente fria chegou nessa região forte e causou geada nas regiões de altitude onde tinha bastante café. Vocês podem ver o tamanho do estrago que foi feito, né? Esse cafezal é novo, então ele praticamente foi, né, reformado, né? Um cafezal mais velho teve que fazer o corte das árvores, o chamado esqueleteamento. Então, se eu elimino a planta, o efeito vai 22, 23, 24. Lá em 24 que começou a ter uma nova produção. E essa nova produção ainda não é uma safra cheia, né? A planta ainda, né, tem menos eficiência nas primeiras safras. E se o cara só podou a árvore, né, fez o esqueleteamento que eles falam, o efeito ficaria em 22, 23 ali, né? 23 já teria uma nova colheita. Então, querendo ou não, a geada de 21 afetou a safra que seria de bienalidade positiva em 22, né? Por isso, essa grande queda da produção lá atrás, né? Então, tivemos uma queda lá atrás, afetou os estoques, tivemos uma queda recente no Vietnã, que também afetou os estoques. O efeito lá atrás ainda persiste até hoje, né? A gente não recuperou plenamente os cafezais, né? Vocês podem ver aqui que, se eu pegar uma série histórica, para entender o ciclo do café, né? Para entender o ciclo do boi, eu olho a quantidade de vaquinhas lá de matrizes, né? Para entender o ciclo do café, eu olho a quantidade de café em formação. Então, dá uma olhada lá em 2020 e 21 ali, né? O salto que teve de 204 mil hectares para 317 mil hectares. Tudo isso é café que sofreu com a geada, que foi replantado, né? Então, em 21 ali, a área do Brasil, ela não diminuiu, né? A linha laranja, vocês podem ver que continua o ciclo ascendente, mas houve uma reorganização, né? A gente ficou abaixo de 1 milhão de hectares, né, na café em produção e teve um salto em café em formação, né? Então, o potencial de produção para safras subsequentes diminuiu ali, ó, de 1.032 para 970, quase, né, 30 mil hectares, né? Que é algo, né, para a região produtora é algo expressivo, né? Então a gente teve essa mudança, isso é efeito da geada, né? Então, menos área produtiva dali em diante. A área está em formação, vai demorar 2, 3 anos para ela entrar em produção. Então, aumentamos a área em formação. Isso afeta a oferta futura de café. E aí, então, produção, não estamos no nosso auge, né? É, tivemos problemas climáticos que afetaram a produção. E o que aconteceu com o consumo, né? A União Europeia, ela é uma grande consumidora, né? É, é afetado pela oferta também, né? Tem esses, do mesmo jeito que a produção tem esse efeito serrotinho ali, né? De uma forma menos evidente, mas tem mudanças no consumo. Mas sempre fica nos 40 milhões ali de toneladas, né? O Brasil é um grande consumidor, né? Fica no top 5 ali, né? No top 3 na verdade, né? O Brasil produz muito café e também consome bastante. Mas dá para dizer que desde a pandemia, o padrão de consumo do Brasil vem se mantendo, né? E a grande surpresa aqui é a China, né? Então, vocês podem ver ali, ó, destaquei em preto, um crescimento expressivo, na casa de 9% ao ano aí da China. Os chineses descobriram, né, nosso café aí, né? Então, nós temos um consumo da União Europeia praticamente estável, consumo brasileiro estável, e seria um novo player aí, a China, consumindo mais café. Menos oferta, mais demanda, vocês já imaginam o que acontece com o preço. E aí, numa terceira
etapa de análise, né? Então, problemas climáticos afetam a produção. Novos demandantes surgem demandando nosso café. E aí a gente entra numa variável, né, que dá para medir bem o efeito disso sobre os preços, né? Então aqui eu vou fazer uma breve contextualização histórica, que é uma variável importante de análise, né? Então, assim, uma queda de 17% dos estoques mundiais de café é uma queda muito expressiva, né? Então, estoques baixos, né? Qualquer produto que a gente for comprar, né? Estoques baixos, a gente vai vender para quem paga mais, né? Então, se os chineses estão pagando mais, se os europeus estão pagando mais, né? Está faltando café no mundo inteiro, o preço do café sobe, né? No café, né, não sei se vocês lembram, né, da época que o Brasil queimava café, que o Brasil usou lá o café de carvão, jogou o café no mar e tal, né? Então, o Brasil chegou a deter, né, há pouco mais de um século atrás, né, mais de 85% da produção mundial de café, né? Então, lá em 1906, fizeram um acordo de Taubaté, né? A política brasileira tem muito café, né? A política de café com leite e tal, né? E aí, nesse acordo de Taubaté, eles incentivaram a produção. Chegou um tempo, né? Mais ou menos um século atrás, sobrou café. O que que o Brasil fez? O Brasil tentou reduzir esse estoque gigantesco de café para não afetar o preço, né? Então, estoque muito alto afeta o preço. Do lado do consumidor, falou o seguinte, falou, ó, se os produtores estão reduzindo o estoque, né, de forma meio arbitrária, para manter sempre o preço alto, nós consumidores, por que que a gente não aumenta nosso estoque para manter o preço baixo? Então, os consumidores de café se organizaram numa associação internacional e começaram a comprar café, porque o café é um produto estocável, né? Ele dura, né, um certo tempo. E aí a gente começou a ver períodos de excesso de estoques, que deprimiu os preços, e períodos de estoques muito baixos, né? E aí eu peguei aqui só da década de 70 para a gente ter uma ideia, né, que essa associação internacional aí, principalmente nas décadas de 60, 70, 80, agiu muito, né? Hoje em dia já é uma commodity mais de mercado, não tem tanta influência, mas o ciclo está presente, né? Então, ó, pra vocês terem ideia, lá na década de 70, né, os estoques foram subindo, 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 até chegar a 50 milhões de sacas, né? E aí, no período subsequente, ó, na década de 90, o estoque desceu lá para baixo, né? Começo dos anos 2000 ali, né? É o estoque mais baixo que a gente tem nesse recorte da série. E aí vocês podem ver os ciclos de elevação de estoques e ciclos de queda de estoques. Nós estamos num ciclo desde dessa safra 21 e 22 de queda dos estoques. E é uma queda tão expressiva quanto foi lá na década de 90, né? A gente saiu do patamar de 36, 37 para 22. Isso no espaço de três safras, né? É uma queda muito, muito significativa, né? Então, os produtores mundiais, que vocês podem ver no canto superior direito, né? Principalmente Brasil e Vietnã ali, né? São os que têm mais estoques, né? O maior produtor de arábica e o maior produtor de robusta. Os estoques do Vietnã estão praticamente zerados, vocês podem ver ali que nas últimas safras. A Colômbia não mantém estoques, é um país produtor, mas tem muito pouco estoque, e os estoques do Brasil também estão em baixa. Então, estoques em baixa nos produtores. E a queda expressiva, só pegando a União Europeia ali, ó, eu marquei em laranja, uma queda muito grande nos estoques, né, que são detidos aí pelos consumidores de café, né? Então, esse cenário mostra que, ó, ao longo das últimas três safras, uma série de fatores relacionados à oferta, menor oferta, de ambos os tipos de café, e manutenção do consumo, surgindo novos consumidores no mercado, reduziu os estoques de café de forma abrupta. Isso tem contribuído para a elevação de preços que a gente tem visto aí ao longo dos últimos 2 anos, né? De forma mais expressiva em 2024, mas em 23 eu já tinha vídeos alertando aí que o preço do café ia subir e ia subir por um bom tempo.
Basicamente é isso. Professor, mas tem alguma previsão para redução do preço do café, se tudo se manter constante, né? Se não tivermos, é, enfim, nenhuma geada, nenhum fator climático significativo? Então, tá. No cenário atual, né? Então, nós temos um ciclo de estoques de longo prazo para que está afetando o preço, está contribuindo para o preço subir, né? Então, você reduziu mais de 15 milhões de sacas de estoques, você tem que recompor isso, né? Então, safra cheia. O café em formação, ele aumentou, vocês puderam ver nos dados da Conab, né? Só voltando aqui, né? 265, 267, 315, quer dizer, o pessoal tá mesmo o que foi perdido com a geada já foi recomposto e o pessoal está aumentando a área de informação, né? Então é uma resposta, né? Quanto mais está favorável àquela cultura, né? Você prevê preços bons no futuro, então vou produzir, né? Café, não 315 mil hectares é uma área considerável que vai começar a produzir nos próximos anos, né? Então a gente está olhando lá para 317, que vai começar a produzir esse ano, depois, né, você vai ter uma expansão de safra aí mais adiante, né? Então, isso é crescimento diário, né? A gente acredito que vamos romper o patamar de 1.400 que está no gráfico ali. Então, assim, futuramente, a, a, a resposta ao preço de hoje é um ciclo, né? Então, a resposta ao preço alto de hoje é mais produção no futuro. Só que quando a gente fala em café e formação, é um horizonte de 3 anos, né? Então, com certeza, daqui 2 a 3 anos, o preço não vai estar nesse patamar, vai estar no patamar, a gente vai ter virado a gente vai ter virado o ciclo, né? E aí a gente tem que pensar também, precisamos ter uma safra, nós estamos no ano no, no gráfico do meio ali, né? Onde tem o produtor rural, é produção, né? Menos 4,4, é porque a gente está no ano de bienalidade negativa, né? A planta produziu bastante no ano passado, não produziu bastante porque teve seca, né? Então, o ano passado era a chance da gente ter uma produção cheia. Então, a safra forte, né? A bienalidade positiva. Não foi tão positivo porque o clima afetou. Esse ano é ano de bienalidade negativa, o clima está ajudando. Mas mesmo o clima ajudando, a planta não tem forças para mudar o ciclo, né? É só se eu fizer adensamentos, né? Que é uma prática que reduz o efeito desse ciclo, né? Então, assim, ano que vem, penalidade positiva, safra um pouquinho maior que essa, né? Em 2 anos, muito café e informação entrando em produção, maior oferta de café. Mas para eu recuperar um estoque mundial de café, como eu tentei mostrar aqui, é preciso que nós tenhamos uma safra cheia, né, no Brasil, no Vietnã, na Colômbia, na Indonésia, nos grandes produtores, né? E aí, dado a questões climáticas, né, isso tem sido cada vez mais raro. Você ter 3 ou 4 grandes produtores, todos tendo safra cheia. Sempre alguém tem algum problema, né, climático, como agora, né? Vários tiveram problemas climáticos, né? Então a gente tem que pensar nessa variável. Nós estamos na sazonalidade, né? Período de safra, entre safra. Quando entra a safra, o preço tende a cair. Então, assim, fazendo um diagnóstico de baixo para cima aqui no slide, né? Estamos entre safra, preço mais alto que na safra. Entrando a safra, esse fenômeno faz com que o preço caia um pouco. Nós estamos na bienalidade negativa, na próxima safra positiva. Se tudo correr bem, se o clima ajudar, se não tiver uma seca, como foi na última safra, mais oferta de café. Para as próximas safras já tem mais área e formação produzindo. Então, ciclo plurianual positivo, mais produção, né, mais gente produzindo, o preço tende a cair. E se os outros países também tiverem um cenário favorável de produção, recuperação de estoques. Então, eu preciso dessas 4 coisas, né, para recompor tudo que o estoque mundial caiu na safra
sei lá, das últimas 3 safras, né? Então é como se a gente tivesse perdido aí uma safra brasileira inteira em termos de estoque nas últimas 3 safras aí. Então o estoque caiu bastante, né? Então a gente precisa recompor isso, né, para ter um novo balanço de oferta e demanda, né? Então, quando os estoques estão deprimidos, isso afeta o preço. Há uma pressão altista sobre os preços. Nós estamos nesse cenário. Não é só uma questão de política local, né? É claro que as variáveis econômicas afetam, né? Se você olhar o Brasil, né? O mundo inteiro faltando café, né? O dólar, a taxa de câmbio favorecendo as exportações. O Brasil foi lá e aumentou em 28% as exportações no último ano civil, né? Como tá descrito aí no gráfico, né? Então é mais um fator que afeta o equilíbrio doméstico, né? A disponibilidade interna diminui, você gera excedentes exportáveis, capitaliza mais os produtores, e aí o café doméstico sofre mais também, né? A curto prazo isso é ruim, mas a longo prazo, ao capitalizar os produtores, você dá potencial para que eles produzam mais no futuro, né? Então, assim, a análise é toda no ciclo econômico. Então, o ciclo econômico, ele reverte, não tende, né, a perdurar. Eu acredito que a gente já está no vale desse ciclo econômico, né? Já tem café em formação, o ciclo bianual, a questão sazonal e o ciclo plurianual, todos eles tendem a contribuir para mais oferta no futuro, né? Então, assim, olhando a médio prazo, a situação tende a mudar. Mas a curto prazo é complicado. Você não tem. O café é um produto agrícola, então até produzir, até chegar à próxima safra, a gente vai conviver aí com preços altos do café por um bom tempo ainda. Para esse preço, então, reduzir, né, professora? A gente teria que ter um alinhamento aí dos planetas para que tudo corresse bem, nenhuma, enfim, todos os países conseguissem fazer uma boa produção, enfim, então é algo que é um pouco mais complicado e a solução de curto prazo é um pouco mais difícil de acontecer. Professor, e para aqueles, né, que adoram um café, então há algo que os consumidores eles podem fazer para se proteger dessas oscilações de preço? Então, o café, ele é como se fosse uma jabuticaba brasileira, né? Foi tentado, foi feito de tudo que é política, né? Tudo que é ideia já foi testada no café, né? Até a questão de queimar sacas de café no passado, isso, né, não ajudou muito, né? Não resolveu o nosso problema, na verdade, né? Teve uma série de problemas dessas políticas heterodoxas aí, né? Então, assim, a primeira coisa é torcer para não ter nenhum intervencionismo no setor, né? Então, você precisa deixar o mercado agir, então o mercado corrige esses desvios, né? Muitas vezes uma política intervencionista acaba alongando, né, esse vale aí, acaba piorando a situação ou deixando os preços nesse patamar por mais tempo, né? Então, a primeira coisa é não intervir, né? A intervenção que é bem-vinda é mais crédito rural para o produtor para ele produzir mais, né? Então, se o produtor rural puder, né, produzir mais de forma mais eficiente, né? Então, vamos irrigar o café, né? O Paraná tem um potencial enorme para irrigação e tem um potencial, já teve no passado, um potencial muito grande para a produção de café. Então, né, uma política de incentivo à produção de café irrigado é muito bem-vinda porque aumenta a eficiência na produção, né? Nossa região aqui não é uma grande, já foi no passado, mas hoje já não é lembrada como uma grande região produtora de café, né? Então, com a irrigação, a gente consegue fugir um pouquinho desse risco climático que está presente. Então, a gente não, né, não pode só contar com a chuva num cenário em que num ano você tem geada, no outro ano você tem seca, no outro ano você tem granizo. A recorrência desses fenômenos é cada vez mais comum, né? E aí, no caso de um evento climático desse, eu não posso falir a empresa, né? Eu tenho que ter um seguro rural que garanta que o produtor que teve a geada lá em 2021,
ele se recupere financeiramente rapidamente. Ele consiga ter um seguro que possa plantar a safra de 22, 23, 24, né? Então, se ele ficar endividado, ele não vai aumentar a área plantada, ele não vai fazer os tratos culturais que precisa, vai adubar menos, e isso tudo afeta a produção futura, né? Então, você tem que ter uma política de crédito e seguro muito eficiente para o setor. Então, da parte pública seria isso, né? Incentivar o café via políticas públicas que a gente sabe que funcionam, e a irrigação no café é muito pouca ainda, né? Então, acho que a gente pode pensar nessas alternativas, né? E aí o produtor rural, a gente dá para ver que, principalmente no sul de Minas, o pessoal está aumentando a área lá, né? Tá se reorganizando. Da parte do consumidor, né? Então, nós somos a outra ponta fraca da cadeia, né? Não tem muito o que fazer, né? Fala, para de tomar café, não dá, né? Tem pessoal falando para de consumir, mas a BIC fez uma grande política durante toda a década de 90 para tornar o Brasil um grande consumidor de café, né? E aí a gente ficou um consumidor mais consciente, né? O que melhorou a qualidade do nosso café. E a gente exporta muito hoje, né? Aquele montante que vocês viram, mais de 20% de crescimento das exportações, porque a gente tem um café bom, né? Se você tem um consumidor consciente, você começa a demandar qualidade no seu café, você faz com que a indústria se organize para atender essa demanda mais consciente e abre novas portas, porque começa a ser um patamar mínimo, né? Aquele café que tinha impurezas, que não sei o quê, nem no mercado interno é aceito. Então, você começa a aumentar a qualidade e aumenta as exportações, né? Eu não posso ter uma política contra as exportações. Ah, vamos exportar menos porque aí sobra mais domesticamente. Não, essa não é a lógica, né? A gente demora muito tempo para conquistar novos mercados e a gente tem que manter esses mercados, né? Então, a resposta em termos de demanda interna e demanda externa é em termos de produção. Você aumentar a produção, ser mais eficiente, gerir melhor o risco climático. E nós, consumidores, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? O café hoje tem muitas alternativas, né? Você pode, né, comprar, né, uma variedade muito grande de produtos no mercado, né? Então, você pode adequar o café que está ali à sua renda, ou mesmo comprar do produtor rural, né? Hoje em dia é bastante comum, né, você ter na feira um cafezinho ali produzido pelo produtor que talvez saia mais em conta do que o que você vê em outras localidades, né? A questão passa pela gestão do orçamento, né? É, Moderando, mas nunca parando de consumir produto, né? E buscando alternativas, que hoje a gente tem bastante alternativas, né? E deixar o mercado fazer o serviço dele, que em breve, né, a gente já está no vale, a gente vai estar começando a subir a montanha ali dos estoques e, consequentemente, o preço vem a cair. É isso aí, professor, porque sem o cafezinho não dá para ficar. O cafezinho do dia a dia aí não tem como realmente ficar. Bom, professor Guilherme, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tantos insights valiosos conosco aqui. Foi uma conversa muito esclarecedora sobre o tema que impacta diretamente o nosso dia a dia. Tá, para quem quiser mais informações, o acompanhamento de safras do café no Brasil está bastante profissional, né? Nós temos sindicatos, cooperativas, né, que têm boletins bastante atualizados do café, né? E a Conab, ela tem um relatório especializado para o café, né? Então, muitas dessas informações foram retiradas desse relatório de janeiro da Conab, né, que é o relatório mais recente, e no SDA, essa ferramenta PSD, Production, Supply and Demand, do SDA, ela é livre, então você pode entrar lá, coloca café, ele vai te dar informações de área, produção, consumo, exportação para todos os países, né? Então, hoje a informação está bastante acessível, né? Então,
pesquisem nesses canais oficiais, né? Que aí vocês vão ter acesso à informação bastante segura sobre o tema. Na universidade, a gente tem um grupo de conjuntura econômica que faz o acompanhamento do setor agropecuário, né? Então, também vocês podem nos perguntarem aqui que a gente vai atendê-los, né? E é isso, a gente está aqui para disseminar informações sobre o tema, ok? Obrigado aí pelo convite, e foi um prazer estar com vocês aqui falando de uma cultura tão importante para a economia brasileira, né? Para a formação econômica do Brasil e para balança comercial contemporânea, atual aí, que é o nosso café. Então é isso, pessoal. Você que nos acompanhou até aqui, gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou e também aproveite para se inscrever no canal para aproveitar mais conteúdos como esse sobre discussões sobre a nossa economia. E nos vemos no próximo vídeo do canal Café com Economia. Até lá. Tchau, tchau.